O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a memória de Nossa Senhora com o título de Rainha, Nossa Senhora Rainha, 7 dias após o 15 de agosto, que é a data da Assunção da Virgem Maria aos céus. E por causa daquilo que estava na primeira leitura da missa da Assunção de Maria, surgiu um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, coroada de estrelas, a realeza da Virgem Maria, porque mãe daquele que é o rei. Mãe de rei é rainha. E nós ouvimos hoje então essa palavra do Evangelho e também do profeta Isaías, que é a profecia, um dos principais textos proféticos a respeito do Messias, dentro do qual o povo de Israel viveu toda a sua esperança. Esse texto de Isaías 9, de 1 a 6, que vai nos falar de Cristo, do Rei dos Reis, como luz. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz, e para os habitantes, os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Jesus é a luz do mundo para quem andava ou anda, para quem habitava ou habita as trevas e as sombras da morte. Veja, irmãos e irmãs, a nossa vida de todos nós, ela é um tanto quanto comum. E mesmo quando nos acontecem coisas muito marcantes, até mesmo as coisas muito marcantes da nossa vida, também são comuns, porque a gente não é o único a viver isso que é tão marcante para mim, tão doloroso para mim, né? E aí nós vamos aprendendo que o que faz a vida acontecer, seguir em frente, é a presença de Cristo enquanto luz. Porque as circunstâncias que a gente possa chamar de escuridão ou trevas não são só para mim ou são só para você. Tantas pessoas estão na mesma escuridão, tantas pessoas estão nas mesmas trevas. Mas aí brilha, ou não brilha, uma luz chamada fé, chamada esperança, chamada céu. Então, às vezes, todos nós podemos atravessar e passar momentos de profundo sofrimento, de profunda dor. E às vezes a gente pode se sentir único, exclusivo naquele sofrimento, naquela dor. Mas a gente precisa entender, talvez, primeira coisa, essa dor que marcou ou que marca profundamente minha história, minha casa, minha família,
ela é, e que me faz às vezes me sentir tão sozinho no mundo, ela também é algo comum. E por isso, e com isso, o Paulo não está dizendo que é banal, que é bobeira, que não dói, que não aflige. Mas nós precisamos, no primeiro momento, entender isso, senão a gente não consegue nem se abrir para a luz de Deus. É por isso que o ato, por exemplo, da terapia, do fazer terapia, conversar com alguém, desabafar, toda semana ir lá falar da confissão, da direção espiritual, tem tanto poder. É por isso, por exemplo, que tem tanto poder os grupos de ajuda, como o ARA, por exemplo. Então a pessoa vai lá, ela tem uma história que marcou profundamente a vida dele, a casa dele, e está vivendo essa situação, por exemplo, do alcoolismo. Mas aí quando senta e vê que a história dele, por mais doída que seja, o vício dele, por mais terrível que seja, é igual a de outros, encontra reflexo em outros, só isso já diminui o tamanho da sombra, da treva. E aí é nisso que pode brilhar uma luz, e essa luz é Cristo, essa luz é Jesus. E o que faz uma luz em meio às trevas, né? E para que a gente quer luz na escuridão? A gente quer luz na escuridão para poder se mover, verdade ou não é? Por exemplo, quando você quer dormir, você quer as trevas, você quer a luz, não quer? Porque você quer ficar quietinho, não é isso? Você quer ficar quietinho, então você não precisa de luz. Deixa as trevas ser trevas, deixa a noite ser noite, está tudo certo. Por que o ser humano inventou vela, fogo e depois eletricidade? Porque nas trevas muita gente ainda sente a necessidade de se mover, de levantar da cama, ir até ali, de sair de casa, ir até algum lugar. Então a gente precisa de alguma luz. Então a luz nas trevas é para nos colocar em movimento. Quando Jesus brilha nas minhas trevas, e dizer que Ele é então a luz para o povo que habita nas trevas, que Ele é a luz para quem está na sombra da morte, é dizer que Jesus aparece na nossa mente, no nosso espírito, no nosso coração, na nossa inteligência, como algo que nos convida a nos movermos, a sairmos da região das trevas e ir lá fora com Ele. E lá fora tem luz, lá fora tem sol. Portanto, irmãos e irmãs, a luz que é Cristo, não é que Ele vem e tira essa região da sombra da morte, não é que Ele vem e tira esse lugar de escuridão, mas Ele brilha para que a gente vá em direção àquela luz. Isso é a fé, isso é a esperança, aquilo que nos faz andar. O ser humano, se ele não está andando, se ele não está se movendo, e às vezes esse andar, esse mover-se, nada mais é do que vencer o dia de hoje, segunda-feira. Nós precisamos nos mover, esse dia precisa ser feito. E se a gente não permitir que esse dia seja feito naquilo que Ele vai apresentar para nós, nós estamos matando a própria ação de Deus na nossa vida. E é uma grande tentação voltar para as trevas, não é isso? Se trancar num quarto, apaga a luz, fecha a cortina, por ali fica. Não é assim que às vezes as pessoas se afundam dentro do seu processo, por exemplo, de depressão, e aí já não tem dia nem noite, quer almoçar às 3 da manhã, dormir até 3 da tarde, e a pessoa fica toda embolada. Por isso, irmãos, nós precisamos ir atrás dessa luz. E às vezes essa luz, num primeiro momento, para o nosso senso comum, talvez, ou até para a nossa espiritualidade, essa luz pode parecer algo de muito místico, essa luz pode parecer algo de muito espiritualizado, que eu nem sei identificar, quando essa luz se chama segunda-feira. Quando essa luz se chama rotina, quando essa luz se chama afazeres. Deus não vai me curar fora do dia de hoje e daquilo que o dia de hoje vai pôr na minha frente. E se eu fujo disso, eu estou fugindo do processo da cura, da santificação e do amadurecimento. É por isso que às vezes a gente precisa respirar fundo e vamos lá. Hoje tem velório, que dia triste, certas coisas nos desprogramam, meu Deus. Outras coisas nos dizem que não é só um dia que vai ser triste, vai ser uma etapa da nossa vida agora, que vai ser quase que um ciclo, uma estação, mas
Vamos lá, tem uma luz brilhando nessas trevas, e essa luz está dizendo para eu não ficar aqui, parado, travado, deitado, ruminando, me desesperando, inflacionando o amanhã. Então a luz que é Cristo brilha onde? Brilha no hoje que Deus nos dá. E Deus nos dá hoje uma segunda-feira, mais um dia de vida. Para alguns pode ser que esse dia seja uma verdadeira bênção, alegria e expectativa. Para outros já pode estar com tons de trauma. Seja como for, Ele está brilhando nessas trevas. E aí é nesse movimento em direção à luz que começa a acontecer a palavra. Fizestes crescer a alegria, aumentastes a felicidade, como alegres ceifeiros que estão colhendo os seus frutos. E aí vem uma promessa para quem anda com Cristo. Versículo 3 de Isaías 9: pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, tu abatestes, como na jornada de Madiã. E aqui sim, vem uma verdadeira intervenção do céu que acontece quando a gente ora. O jugo que está oprimindo os nossos ombros, pesando os nossos passos. Às vezes a gente precisa parar e ir diante de Deus, diante de uma imagem de Nossa Senhora, de São Miguel, de São José, vir ao sacrário da igreja e dizer: Senhor, olha os meus ombros, eu não aguento mais carregar isso aqui, socorre-me. O socorro de Deus, que despedaça o jugo. E tudo isso por quê? Versículo 5: porque nasceu para nós um menino, nos foi dado um filho. Jesus nasceu para nós, é para nós que Ele nasceu, para mim e para você. Nós precisamos nos apropriar desse filho, e a gente se apropria do que para nós foi nascido, rezando, comungando, se confessando, ouvindo a palavra, e vai dizer quem é Ele que traz a marca da realeza. A marca da realeza, Ele é rei, e o nome que lhe é dado é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos tempos futuros, Príncipe da Paz. É assim que a gente olha para Jesus. São com essas motivações que a gente reza, se confia a Ele, entra na fila da comunhão e depois de comungar faz ação de graças. Conselheiro Admirável, olha que elogio e que verdade, né? Ele é Conselheiro Admirável. Então eu entro em comunhão com aquele que aconselha, dá rumo à vida de modo admirável quando eu me sinto perdido, com aquele que é Deus Forte. Então eu rezo, contemplo, louvo e adoro e clamo àquele que é um Deus forte. E essa palavra serve muito quando eu não estou precisando de conselho, mas estou precisando de força. Pai dos tempos futuros, para quando a gente se sente tão inseguro com o amanhã, com o que vai ser agora, como é que vai ser daqui para frente. Quantos de nós às vezes perdemos a esperança? E veja, o nosso futuro já tem pai, o nosso futuro não é órfão, ele é pai dos tempos futuros. E um pai, por resumo e essência, é o que na nossa vida? O pai na nossa vida deveria ser aquele que provê, protege, limita e impulsiona para o nosso destino. Isso é o papel de um pai na vida de uma pessoa: prover, proteger, pôr limite, mas também nos impulsionar para frente. Então a palavra está dizendo que em Jesus o nosso amanhã já tem pai, portanto o amanhã já tem provisão, proteção, limite e destino, impulso. É assim que é o nosso futuro. O nosso próximo minuto, já tem pai, portanto já está provido, protegido, com os limites que precisa ter, e também no nosso futuro a gente já tem um impulso, a direção das coisas, e Ele é Príncipe da Paz. Príncipe da Paz é aquele que a gente comunga, é aquele que a gente adora no sacrário. Príncipe da Paz, que às vezes nos falta tanto, né? Na nossa mente, no nosso coração, nas nossas circunstâncias. E aí ainda diz o profeta: grande será o seu reino, e a paz não há de ter fim. Meus irmãos, quando Jesus de fato reina, quando a gente vive o senhorio de Jesus, que às vezes a gente teima em não estar no senhorio de Jesus, nas ordens dele, a gente negocia com Deus, né? A gente obedece pela metade. Mas quando a gente vive o senhorio dele,
a paz não tem fim, e é o amor zeloso do Senhor, disse o profeta, que vai fazer todas essas coisas. Deus tem por você e por mim um amor zeloso. Balança quem está do lado com força, porque se balançar devagar, tomba e cai igual um bebê. Fala assim: Deus está zelando por você. Deus está zelando por você. Amém? E aí nós temos esse evangelho tão bonito, o sim, o eis-me aqui de Nossa Senhora. E aí vamos entender então, Nossa Senhora Rainha. Como é que é essa rainha? Como é que reina a nossa mãe, a Virgem Santíssima? Reina pela humildade, reina pelo sim, reina porque é disponível. É totalmente o contrário do que a gente entende assim no visual da palavra rainha, do senso comum da palavra rainha. Quando a gente pensa em uma rainha, a gente pensa em alguém muito poderosa, é ela que manda, faz do jeito dela, porque ela é uma rainha, não é isso? É poderosa, é ela que dita as coisas. Sei lá, talvez um pouco mimada, se não for do jeito dela, não sei. Nossa Senhora é rainha, por quê? Porque humilde e obediente, disponível a Deus. Rainha, porque deixa o Espírito Santo atuar nela. Ela fez então a pergunta ao anjo, quando o anjo falou: não tenhas medo, Maria, você encontrou graça diante de Deus. E porque encontrou graça, encontrou um abacaxi, né? Porque encontrou graça, encontrou uma cruz. A vida de Nossa Senhora até então era uma paz, e o futuro dela era lindo e brilhante. Não que não tenha sido, mas veja, está tudo tão programadinho na cabeça de Nossa Senhora. E porque ela encontrou graça diante de Deus, o que Deus fez com a vida dela? Virou de ponta cabeça, deu uma missão para ela, deu uma cruz para ela, ou se a gente quiser, deu um abacaxi para ela. Porque quanta coisa agora desafiante, desinstalante, vai vir para ela porque ela encontrou graça diante de Deus. Por isso, meus irmãos, muitas pessoas às vezes falam assim: padre, eu não sei por que eu tenho que passar por isso, eu não sei por que está acontecendo isso lá em casa, eu não sei tanto que eu rezei, tanto que eu fiz, tanto que eu faço, né? E muitos de nós, meus irmãos, vivemos sofrimentos na vida. Tem sofrimento que é fruto do nosso erro, tem sofrimento que é fruto da nossa falta de sabedoria ou fraqueza que nos fez pecar, e aí o pecado tem uma consequência e leva tempo às vezes para consertar. Mas muitos de nós sofremos porque encontramos graça, porque encontramos graça. Maria, você encontrou graça, e porque você encontrou graça, você encontrou uma missão que faz sofrer, que dá trabalho, que vai te desinstalar, que acabou de rasgar a tua agenda, não vai ter casamento, acabou, porque você encontrou graça. Ninguém fez macumba para você, não. Você encontrou graça. E nós precisamos entender, meus irmãos, que o serviço da caridade é o encontrar graça diante de Deus. Às vezes a gente se sente tão fatigado, cansado, né? Mas é porque encontramos graça, que está incumbido a nós determinada missão, como foi para Nossa Senhora. E aí ela revela o seu limite. Diante de promessa tão bonita, de missão tão grande, como acontecerá isso? Eu não sei fazer isso aí que você está falando, ser mãe do Filho de Deus, e nem tenho os meios para isso, não conheço homem algum, não sou casada, sou virgem, eu não tenho o meio, o instrumental para isso, né? E aí o anjo diz algo tão bonito, que é um convite a cada um de nós, nos abrirmos ao Espírito Santo. O anjo disse: o Espírito Santo virá sobre ti, a sombra, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, e você vai ficar grávida, e um menino vai vir. Veja, meus irmãos, quem sabe hoje não seja dia, ou quem sabe para muitos de nós não seja tempo, não só hoje, talvez a partir de hoje Deus esteja nos convidando muito a isso, a pedir: vem Espírito Santo, e me coloca debaixo, eu me coloco debaixo da tua sombra, e debaixo da tua sombra manifesta o teu poder. Maria, você vai ser envolvida por uma sombra, o poder de Deus vai fazer sombra sobre você, vai pairar sobre você. Talvez, meus irmãos, a gente precise ir em oração, e às vezes em algum momento de silêncio ao longo dos nossos dias, porque a gente não tem mais silêncio,
a gente não para mais. Não é assim? O ser humano, todos nós estamos ficando escravos de um celular. Estamos ficando escravos daquela tela. Absolutamente o dia inteiro com aquilo na mão, não é assim? Se alguém mandar uma mensagem para você ou para mim, e vice-versa, e demorar, sei lá, 2 horas para responder, a gente começa a ficar preocupado que talvez a pessoa morreu, se acidentou, não está bem, caiu no banheiro. Não é assim? Nós estamos o tempo todo sem silêncio, para sentar, para se desligar e falar: Senhor, eis-me aqui debaixo da sombra do Teu poder. Faz o que eu não posso, cura o que eu não consigo, conserta o que eu não dou conta, restaura o que está cansado. Olha o que o anjo está dizendo: o poder do Altíssimo vai fazer sombra. A sombra do Espírito Santo foi quem gerou em Maria o desejo de Deus para ela e o sim que ela deu. Entre Deus e Maria tem o Espírito Santo. Portanto, irmãos e irmãs, entre você e Deus e a vontade de Deus que a gente vai entendendo, captando, entre você e Deus e essa luz que você está enxergando, que te convida a andar nessa segunda-feira, tem um poder que faz isso, que não é o seu poder, nem o meu poder, é o poder do Espírito Santo. Agora ele está aqui dito pelo anjo como uma sombra, tem que entrar debaixo da sombra, né? Do limite de Deus. Sombra não deixa de ser um espaço. Vai lá na sombra, sai do sol, significa que nem tudo é sombra. Ou se não, né? Fica aí na sombra, não sai da sombra não, não vem para o sol não. Então Deus, que é infinito, na atuação da graça, Ele também é um limite dentro do qual a gente entra e fica protegido ou sai. E esse limite, essa sombra é o silêncio da oração. Nada maior que a Santa Missa, nada maior do que comungar, nada. Mas nós precisamos ao longo do nosso dia entrar dentro da sombra. E essa sombra é o nosso silêncio sozinho com Deus. E aí o Espírito Santo pode fazer coisas maravilhosas na nossa vida. E aí o anjo vai apontar para Nossa Senhora, né? Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Já está de 6 meses aquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. E onde é que acontece o impossível? Debaixo da sombra. Se a gente não entra debaixo da sombra, a gente desperdiça o impossível que Deus queria fazer para nós. Irmãos e irmãs, muitas coisas na nossa vida são consequência das nossas falhas na nossa vida de oração. O sol nem está tão quente, né? É bom para pegar um bronze, pegar uma corzinha, eu estou muito branco, e fiquei fora da sombra. Tem muita coisa nos acontecendo que foi falha na nossa vida de oração, e não vai se consertar se a gente não entrar na sombra do silêncio e da oração, porque para Deus nada é impossível. Portanto, tem um monte de impossível aí para você e para mim que Deus está querendo tornar possível. Mas onde é, Maria, que o teu impossível vai acontecer? Na sombra da oração, na sombra do Espírito Santo. E a rainha, que é limitada e não tem poderes, a rainha que é humilde, ela é rainha e reina, porque não é ela que governa as coisas dela, é Deus. Eis aqui a serva. A tradução melhor é mesmo escrava. Acontece que para nós a palavra escravo soa às vezes tão pesada, né, e eivada de tanta coisa feia que se fez por causa da escravidão, que se traduz por servo, e não é uma tradução errada nem longínqua, mas a tradução crua é: eis aqui a escrava do Senhor. E é por isso que ela reina, porque ela abriu mão dela para ser escrava, para ser serva, para não ter vontade, para ser 100% obediente. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A palavra de Deus vai fazendo em nós, né? É um faça-se, significa repetição, cotidiano, um ano, quaresma de São Miguel ano que vem, repetição, segunda-feira, terça-feira, é uma abertura. Por isso, irmãos e irmãs, invoquemos a Virgem Maria como rainha e que ela nos ensine a viver
ao modo dela, então, como pequenos príncipezinhos, né, de Deus, através da humildade, da obediência, da disponibilidade. E sejamos nós, então, uma pedrinha, um cristal, um diamante na coroa da rainha. Se é rainha, tem que ter coroa, tem que ser coroada. Primeira leitura de ontem, né? Coroada de estrelas. Quem sabe você e eu pudéssemos ser um diamante na coroa dessa rainha. Essa coroa de Nossa Senhora que é formada pelas almas que se santificam, né? Os santos e santas de Deus, aqueles que temem a Deus, aqueles que escutam a palavra e creem, seguem Jesus Cristo. Essa é a coroa de glória dela. Paulo diz isso numa das suas cartas, não sei se agora me fugiu qual delas, mas ele começa escrevendo dizendo assim: irmãos, graça, paz, tal, vós que sois minha coroa, minha alegria. Ele está escrevendo uma comunidade que ele fundou, foi embora, nunca mais foi. Ele escreve uma carta e ele diz assim: vós sois minha coroa. O apóstolo Paulo, qual que é a coroa de glória dele? Não era dinheiro, não era ouro, ele não tinha riqueza, não eram títulos na sociedade, ele não tinha isso. Mas quando ele pensava naquela comunidade, naqueles irmãos, naquela comunidade, ele dizia assim: minha coroa, minha glória. Não é isso? É isso que é minha coroa de glória. E nós podemos ser também para a Virgem Maria parte da coroa de glória dela, pela nossa conversão, pela nossa santidade e pelo nosso sim a Deus também, porque Ele tem impossíveis a serem possíveis nas nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé, o momento da nossa oração. Coloca a mão no seu coração. Senhor nosso Deus, vós sois a nossa luz, Jesus. Vem iluminar agora, Senhor, as trevas do meu coração. Vem iluminar agora, Senhor, um caminho para que eu possa andar. Vem iluminar agora, Jesus, uma estrada para mim. E na verdade, Senhor, nós queremos te louvar porque diante de todos nós tem um caminho que leva para a cura, para a libertação e para o Senhor. Mas nós queremos, Senhor, ilumina esse caminho. Senhor, nas trevas da minha mente, do meu coração, da minha ansiedade, ou do meu desespero e pânico com o amanhã, Senhor, Jesus, vós sois a luz, brilha, Senhor, para mim. Obrigado, Senhor, pelas vezes em que o Senhor brilhou para mim através desse candeeiro santo que é a Virgem Maria. Obrigado, Senhor, porque através de São Miguel eu posso enxergar a Tua luz. Vós sois, Jesus, a minha luz, a minha estrada, a minha salvação. Brilha nas trevas, Senhor, de quem hoje está nas trevas, na sombra da morte, num sentimento de morte, num sentimento de desespero, num sentimento, Senhor, de desesperança, de tribulação, de condenação. Senhor nosso Deus, Pai, em nome de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria e do glorioso São Miguel Arcanjo, que se dissipe agora, Senhor, trevas, acusações, que se dissipe agora, Senhor, confusões na mente, no coração. Pai, em nome de Jesus agora, tudo que está perturbando o coração e a mente dos Teus filhos e de cada um de nós, seja exorcizado agora, Senhor, seja liberto agora, Senhor, seja expulso, porque vós sois a nossa luz. Todo jugo pesando sobre os nossos ombros agora, jugo de medo, jugo de condenação, jugo de ódio, de ira, de mágoa, de vingança, jugo de sentimento de inferioridade, incapacidade, jugo, Senhor, de vozes que falam na mente, no coração, dizendo que não há futuro, que não há esperança e que não há saída. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus agora, que todos esses jugos sejam estourados, quebrados e que eles caiam agora por terra em nossas vidas. Ergue a sua mão direita para o céu agora. Você que está também nos acompanhando em casa, ergue a sua mão direita e com as suas palavras proclame isso em nome de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria e de São Miguel e São José. Eu quebro na minha vida agora todo jugo que me oprime, paralisa, me pesa, todo jugo, sentimento e pensamento
que tem me impedido de andar em direção à luz que eu enxergo, eu quebro agora isso em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, Rainha, de São Miguel e São José, eu quebro agora todo jugo e toda palavra de lamentação, de blasfêmia. Talvez você nesse momento de oração disse: mas nem luz eu enxergo. Em nome de Jesus, repreende agora essas palavras de blasfêmia, de desespero, essas palavras até de ironia com a fé. Todo espírito, Pai, em nome de Jesus, de zombaria, todo espírito demoníaco, Senhor, de zombaria na nossa mente, no nosso ouvido e coração, dizendo: luz, que luz, paz, que paz, fé, que fé. Nós repreendemos agora. Satanás, eu te repreendo, te silencio e te calo agora em nome de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado, pelos méritos da Virgem Maria, a mãe daquele que é a luz do mundo. Dá lugar agora àquele que te venceu na cruz. Dá lugar agora àquela que te venceu aos pés do arcanjo Gabriel quando disse sim a Deus. Dá lugar agora à Virgem Maria. Dá lugar agora a Cristo, Senhor e Salvador. Pelos méritos e pela fé de Pedro e Paulo, pelos méritos e pela fé de Miguel, que te venceu, que te expulsou do céu, te lançou no inferno, nós te silenciamos, te repreendemos e te expulsamos agora das nossas mentes, dos nossos corações, da vida daqueles pelos quais nós oramos essa quaresma de São Miguel. Vai dizendo agora o nome das pessoas pelas quais você está rezando, e pela fé, pelo poder do seu batismo, expulse agora, repreenda agora. Quem como Deus, ninguém como Deus na vida dessas pessoas pelas quais nós oramos hoje. Todo jugo, todo peso, toda violência, todo vício, que seja quebrado agora, Senhor. E nós te louvamos porque está sendo quebrado agora, nas nossas casas, nas nossas vidas e nos nossos corações. Nós abençoamos essa segunda-feira, Deus Todo-Poderoso, e proclamamos hoje, na sombra da morte, quem como Deus? Ninguém como Deus. Proclamamos hoje nessa dor física, emocional, quem como Deus? Ninguém como Deus. Proclamamos diante da tentação, do desespero, nós repreendemos, Senhor, todo espírito de morte, suicídio, todo espírito de depressão e pânico, de ansiedade. Nós repreendemos agora toda tentação contra a própria vida. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Envia São Miguel arcanjo, milícias celestes nas casas, nos lares, nesse momento, nos quartos, em hospitais, em presídios, em pessoas, Senhor, que estão agora dentro de carros, em pessoas agora, Senhor, que estão sozinhas, sobre todo espírito demoníaco de morte que bata em retirada agora. Satanás e seus demônios e toda a sua morte, toda a sua vileza e toda a sua violência, sai agora. Dá lugar a Cristo na vida daqueles que receberam o sacramento do batismo, na vida daqueles que têm o nome de cristão, na vida daqueles que têm o nome de católico, na vida daquelas que se consagraram um dia à Virgem Maria, a Rainha do céu e da terra, Nossa Senhora. Dá lugar a Cristo. Seja expulso do meio de nós, dos nossos, tudo aquilo que não vem do céu. Espírito Santo de Deus, santifica tudo aquilo que está contaminado agora. Espírito Santo de Deus, santifica tudo aquilo que está oprimido agora. Espírito Santo de Deus, santifica tudo aquilo que está amarrado. Desamarra, Senhor, desfaz nós na mente, no coração, todo espírito, Senhor, de confusão, espírito de confusão nas nossas conversas. Pessoa fala A, outra entende B e briga por C. Espírito de confusão, espírito de briga, de ira, de maledicência, de agressividade, que seja quebrado agora. Espírito de idolatria, seja quebrado agora, ao dinheiro, ao prazer. Espírito Santo, na tua sombra, que ninguém seja maior do que Deus na minha mente, no meu coração agora. Pessoas, e muitos, estamos sofrendo, irmãos, porque tem pessoa na nossa mente, no nosso coração, que tomou um tamanho maior que o de Deus.
maior que o real da coisa. Vai pedindo isso, Espírito Santo, põe tudo no lugar agora. Espírito Santo, deixa tudo do tamanho certo dentro de mim agora. Espírito Santo, que nada, nem ninguém, pessoa ou coisa ou situação esteja maior do que poderia ser dentro de mim, dos meus afetos, das minhas necessidades. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Toma o teu tamanho dentro de mim, Senhor. Toma o teu tamanho dentro de mim, Senhor. Restaura, Espírito Santo, a grandeza de Jesus dentro de mim. Que tudo se apequene agora, Senhor. Reina na minha vida, Jesus, porque um filho nos foi dado. Oremos, irmãos, e peçamos a graça de aprendermos a nos amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Oremos. Tantas pessoas hoje não se amam mais a si mesmas. E a palavra é tão linda dizendo: um filho nos foi dado. O príncipe da paz, o conselheiro, nos foi dado. Jesus, o Senhor, foi dado a mim. Então eu preciso entender o meu valor, Senhor. O Senhor foi dado a mim, então eu preciso entender o meu valor. Senhor, liberta tantas pessoas que sofrem agora de baixa autoestima, pessoas que não têm mais autoestima nenhuma sobre si mesmas, pessoas que não se aceitam, não se perdoam, não se amam. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me amou, e porque o Senhor me amou eu tenho valor agora. Porque o Senhor nasceu por mim, eu tenho valor agora. Porque o Senhor morreu por mim, eu tenho valor agora. Porque o Senhor desce do céu no altar em cada missa, eu tenho valor agora. Ensinai-nos, Senhor, a nos valorizarmos, a nos amarmos, a voltarmos a ser felizes. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia nas nossas vidas. E nós vamos rezar agora a nossa oração na quaresma de São Miguel, proclamando isso, crendo nisso. Quem como Deus? Ninguém como Deus nas nossas vidas. Ninguém como Deus. Ninguém como Deus. Quem como Deus? Quem como Deus? Deus é força, Deus é cura. Quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Deus é força, Deus é cura. E é nessa fé, nessa certeza, pega a sua oração de São Miguel. Você que está em casa, se quiser se ajoelhar também, para que nós possamos rezar essa quaresma. Quem às vezes tem muita dificuldade de ajoelhar, reza em pé, não tem problema. Mas com toda a nossa esperança, irmãos, nessa verdade, ninguém como Deus. Rezemos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio e proteção contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. E rezemos juntos a ladainha de São Miguel. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino,
rogai por nós. São Miguel coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Vamos ficando em pé e proclamando isso. Quem como Deus? Ergue sua mão, proclama na sua vida. Quem como Deus? Nessa segunda-feira, Deus é força. para a semana que vamos Deus viver. é cura. Quem como Deus? Quem como Deus? Deus é força. Deus é cura. Essa é a nossa esperança. Na presença dos anjos a ti Essa é a nossa certeza. cantarei louvores. Essa é a nossa certeza. Essa é a nossa esperança. Na presença dos anjos Esse é o nosso ânimo, o nosso remédio. Ele é bom, Ele cuida de nós. cantarei louvores. Acolhei Jesus pela intercessão de São Miguel, de São José, de vossa Mãe Maria Santíssima, nossa Rainha. Acolhei a nossa oração e a nossa esperança. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém.